Aperta os cintos aí, irmão, porque Deus vai falar com a gente nessa noite, amém? Deus vai fazer algo poderoso em nosso interior. Então, para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 14. Nós vamos ler dos versículos 32 ao 42. Marcos capítulo 14, versículos 32 a 42. Diz assim o texto: Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia, e lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, e voltando achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhes responder. E quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Até aí. Queridos, em Marcos 14, depois da celebração da última Páscoa, se você voltar um pouquinho aí no cenário, no contexto, você vai perceber, depois da celebração da última Páscoa e consequentemente o estabelecimento da ceia do Senhor, da Santa Ceia, Jesus então se dirige ao Monte das Oliveiras, e é justamente nesse contexto aqui que Pedro é avisado por Jesus, que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Então em seguida, Jesus e seus discípulos, como nós vimos aqui, chegam ao Getsêmani, que era um jardim localizado no sopé do Monte das Oliveiras. Esse lugar aqui, gente, foi o último lugar em que Jesus esteve antes de ser preso. Orar, meus amados, foi a última coisa que Jesus fez antes de ser levado por seus perseguidores. E isso fala muito sobre como devemos agir em momentos de grande pressão. Pastor, por que grande pressão? Porque a palavra Getsêmani, ela fala sobre isso. Getsêmani é uma palavra aramaica, ela é composta por Gat, que significa lagar, e Shemen, que significa azeite. Lagar do azeite, ou prensa do azeite. Prensa do azeite. Eu não sei se você já foi curioso o suficiente para dar uma pesquisada, como que era nos tempos de Jesus o processo de extração do óleo, do azeite, da azeitona, da oliva, mas ele era mediante pressão. O azeite, ele saía por meio do esmagamento, irmão. Olha lá que coisa maravilhosa, eita glória. Então, como que era o processo assim? Primeiro, acontecia a colheita. Então as azeitonas eram colhidas manualmente ou derrubadas com varas das árvores. Então elas eram colhidas, colocadas em um moinho de pedra. Aí existiam vários formatos, e uma grande pedra circular esmagava as azeitonas. Põe a imagem para mim aí. Então esse era um dos sistemas, existiam outros. Então colocava-se ali as azeitonas, então girava essa grande pedra e ela esmagava as azeitonas. Será que está parecendo com você ali ou não? Hã? Deitadinho naquele lugarzinho lindo ali, a pedrinha vem, ó, passa daqui, passa de lá, pode tirar a imagem. Então dessa primeira prensa, essa primeira passagem, saiu o azeite mais puro.
Depois, após isso, sobrava tipo uma espécie de pasta. Imagina, azeitona esmagada. Sobrava uma espécie de pasta. Essa pasta, ela era colocada em cestos ou sacos de fibras naturais e era pressionada em uma prensa de madeira e de pedra. Dessa forma se extraía o líquido da pasta da azeitona. O que vinha em seguida? Em seguida eles colocavam esse líquido em um recipiente, porque saía tanto água como azeite, tanto a água como óleo. Então eles colocavam em um recipiente para que fosse separada a água do azeite. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque da mesma forma que nós vemos aqui no momento de dízimos e ofertas, sobre o vaso nas mãos do oleiro, quando nós falamos dessa prensa, é a forma que muitas vezes Deus trabalha na minha e na sua vida. Porque o azeite nas escrituras, ele tem muitas representações. Eu vou citar algumas aqui, mas toda a extração de azeite passa pelo mesmo processo: pressão e esmagamento. Pressão e esmagamento. Isso fala, meu irmão e minha irmã, dos processos de Deus em nossas vidas. Para Deus extrair de mim e de você, talvez o azeite necessário para aquilo que você está vivendo, Ele vai precisar te pressionar e te esmagar. Aí a pergunta é: será que nós vamos suportar esse processo? Para Deus remover o melhor de nós muitas vezes teremos que entrar em um processo de dor. Agora, não quer dizer que esse processo de dor ele é mau. Ele é difícil, ele é desafiador, mas ele por vezes é bom. Eu não sei se você se lembra do versículo 2 de João 15. E Jesus está falando sobre pessoas que dão fruto. E ele diz que aquele que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Dá uma olhadinha no YouTube depois, liçãozinha de casa, coloca lá como é uma videira, como funciona o processo de limpeza, de poda de uma videira. E você vai perceber que os galhos, ou os ramos, que não frutificam, eles cortam. Agora, aqueles que frutificam, ele limpa. Por quê? Porque se o camarada que está cuidando ali, ele limpa, isso faz com que mais energia da videira seja dada ou liberada para a frutificação. Então tem coisa em nossas vidas que o Senhor precisa limpar, e eu vim aqui nessa noite para te falar: Jesus está te limpando, irmão. Jesus está trabalhando na minha e na sua vida, porque há uma confusão na cabeça dos crentes em geral, muitas vezes, que eles confundem provação, consequência de pecado e tentação para pecar. São coisas diferentes. Você é tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo pecaminoso, ok? Então essa é a tentação. Deus não tenta você, nós somos tentados por aquilo que nos arrasta, nos seduz. Tiago diz: consequência do erro, eu não preciso explicar muito, é consequência do erro. Pastor, está difícil meu casamento. O que aconteceu, irmão? Traí minha mulher. Pastor, está difícil lá no meu trabalho. Por que? Está difícil minha vida profissional. O que aconteceu, irmão? Eu fui mandado embora dos 2 últimos empregos. Por que aconteceu? Não, só chegava atrasado, não trabalhava direito. É consequência, irmão. Tudo bem ou não? Agora, existem as provações. Todos estes são desafiadores. Só que consequência de pecado precisa te despertar para você se arrepender. Tentação, você precisa fugir. Você precisa saber lidar com ela. Então, esses 2 primeiros não são bons. Agora, a aprovação, ela é difícil, mas ela tem uma boa conotação. Puxa, pastor, é isso? É isso, irmão. O fim da aprovação é transformar eu e você. Esse é o fim da aprovação. Por isso que Tiago diz que nós devemos nos alegrar
pelo fato de passarmos por provações. Está lá em Tiago 1, 2 e 3. Capítulo 1, versículos 2 e 3. Meus irmãos, tenham motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então ele está falando que a prova da fé vai produzir perseverança. Então isso mostra que o fim da provação é transformar as nossas vidas. Então isso não é de todo ruim, é difícil o momento, aquele momento da provação mesmo, o dia mau, a temporada é difícil, mas o fim é bom se você perseverar. Por isso que Tiago está falando, se alegre. Ou seja, cara, entenda que há algo bom por detrás. Não tem como você se alegrar por algo essencialmente mal ou ruim. Você não vai se alegrar pela consequência do pecado. Você não se alegra pela tentação que está tentando arrastar, que está te puxando para o pecado. Agora, na provação você pode ter esperança. Por quê? Porque o fim dela é transformar você. Então o fim da provação é gerar virtudes em nós. Vocês estão me entendendo aqui, gente? 1 Pedro 1, versículos 6 e 7, a Bíblia diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Aí olha o que ele diz agora: para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o que ele está falando, que por causa da provação é confirmado o valor da nossa fé, porque nós somos provados pelo fogo, e a perseverança nos faz adorar a Deus, resulta em glória e honra do nome do Senhor. Então o fim da provação é aprovar você. O fim da provação é te levar ao lugar que Deus tem. Então Deus não está por trás das tentações, porque Ele não tenta ninguém, mas Deus está em meio às provações. Ele está por trás das provações. Me prova na Bíblia, pastor. Provo. Ele provou Abraão, ele provou o povo de Deus. Quer prova mais complicada que a prova de Jó, irmãos? Outros personagens bíblicos, Jesus foi provado, e talvez já tenha passado a fase de Abraão, de Jó, de Jesus, mas talvez esteja na tua fase, talvez esteja no seu momento. Porém, entenda, se você está no centro da vontade de Deus e tem enfrentado desafios, talvez na sua casa, talvez no seu negócio, talvez no seu ministério, eu não sei, na sua vida espiritual, eu não sei, escute, o azeite será extraído de você. Na Bíblia, irmãos, azeite tem algumas representações, algumas aplicações. Por exemplo, o azeite é frequentemente visto como um símbolo do Espírito Santo, da presença, da unção, do poder. O azeite também é visto como uma representação da alegria, da prosperidade, da celebração, da abundância. Lá no Salmo 23:5, Davi fala sobre Deus ungindo a cabeça com óleo, simbolizando abundância, simbolizando bênção. Agora, entenda algo: a unção do Espírito, a alegria, as virtudes, o poder de Deus e muitas outras coisas que Ele deseja derramar em nós, estão atrelados às pressões e aos processos. Vocês estão quietinhos hoje? Vocês estão me entendendo, gente? Amém ou não? Olha o que Paulo disse, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 10.
Dá uma olhada nesse texto, pensa, enquanto você lê. Olha lá, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Derrubados, porém não destruídos. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Olha o final. Para que também, então ele explica tudo isso, fala de todos esses processos, e ele diz que o fim é para que a vida dele se manifeste em nós. Então Paulo está aqui de maneira metafórica descrevendo como os sofrimentos e as dificuldades podem resultar na manifestação da vida de Deus e do poder de Jesus em nós. Isso é muito parecido com a prensagem das azeitonas. Isso é muito parecido com esse esmagamento meu e teu para a produção ou extração do precioso azeite. Agora, eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus não permitirá que você seja provado em uma medida que você não pode suportar. Uma promessa Ele deixou também conosco, que Ele estaria com seus filhos, Ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá o livramento, para que vocês a possam suportar. Então ele está dizendo, não sobreveio tentação que não fosse humana, ou seja, ele está tentando dizer, toda provação, ela é humana, ou seja, ela não é sobrenatural, ela não é numa medida que você não consegue suportar, não é um negócio de outro mundo, não é um negócio que é pesado demais a ponto de você sucumbir. Por isso que ele está dizendo no texto que, junto com a aprovação, ele proverá o livramento. Livramento aqui no grego fala sobre caminho para fora, ele fala sobre saída. Então Deus providenciará a saída, Deus providenciará o caminho, nós não estamos sozinhos. Então o grande desafio, irmão, é você permanecer, perseverar, porque a maneira como nós respondemos às provações, elas revelam se a nossa fé em Jesus ela é genuína ou não. É como uma espécie de teste, é um teste se nós estamos aptos ou não. Na parábola do semeador, um dos solos que recebem a semente, a Bíblia diz que é o solo rochoso, está lá nos versículos 5 e 6 de Mateus 13. Outra parte que caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Então o que o texto está ensinando aqui? Ele explica que em virtude das camadas rochosas naquela terra, a raiz não consegue se desenvolver. Ele não está falando que o semeador semeou na pedra, na rocha, ele semeou no solo, mas aquele solo tem pouca terra, logo já tem uma camada rochosa, então a raiz não se desenvolve. Porque a raiz não consegue se desenvolver, não tem, a planta ali ela não tem força para crescer, ela não consegue suportar, por exemplo, o calor do sol, porque as suas raízes não são profundas, não tem para onde ir. Solo, pedra, não tem como entrar. Então Jesus traz o paralelo espiritual, versículos 20 e 21, o que foi semeado em solo rochoso, é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração.
Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, ele está tentando dizer que, de certa forma, sucumbir às provações, às tentações, revela a profundidade do evangelho que nós temos vivido. Pensa sobre isso. Revela qual é ou são as profundidades, ou é a profundidade da nossa raiz, das nossas raízes. Porque quando o sol chega, o texto diz, ou quando a perseguição, a angústia, enfim, chega, é aí que a nossa fé é provada. São dos momentos desafiadores da vida que é revelada, ou é revelado diante de nós, se a nossa confiança está em Deus, ou nas circunstâncias. Eu, muitos anos atrás, antes de eu casar com a pastora, Deus me disse, sai de São Paulo, vai para o Paraná, e pensa no momento desafiador que a gente enfrentou. Eu tive que abandonar um emprego sólido que eu tinha lá, ou na minha área de atuação. Eu tive que abandonar coisas para vir para cá. Casei, entrei de férias naquele mês, e voltei de férias e nada da minha transferência acontecer, nem do banco me mandar embora. Eu fiquei 3 meses morando em São Paulo durante a semana e vindo final de semana para Curitiba, naquela angústia. Recém-casado, irmão, você sabe como é, recém-casado é brabo. Então nós suportamos aquele momento. Para mim era um momento muito desafiador na época. Nós suportamos o processo, e isso revelou onde estava a nossa fé. E é isso que nós precisamos analisar. Você está lá no trabalho, você está na faculdade, você está no meio dos seus amigos, e aí você cede a um pecado, cede a algo que não deveria por pressão deles. Isso revela a tua raiz, revela onde está posicionada a sua vida, onde está o seu coração, qual é a profundidade da sua fé. Mas uma coisa precisa ser dita sobre nós cristãos, uma verdade precisa ser muito bem estabelecida, 2 Coríntios 5:7, nós andamos por fé, nós não andamos por aquilo que vemos. Ou seja, você não anda pelas circunstâncias, você anda por aquilo que Deus te diz. Então, eu quero te dar uma boa notícia aqui, irmão. As provações serão muitas vezes a forma de Deus nos preparar para aquilo que virá. Deus está te moldando. Você é como um vaso nas mãos do oleiro. Ele está trabalhando, Ele está formando, Ele está forjando, Ele está te afiando, Ele está te preparando. As provações muitas vezes são a forma de Deus nos ensinar a caminhar por fé. Ou você acha que a escola de Deus, ela não tem estágio? Na faculdade de Jeová, irmão, você faz umas 2 aulas assim, você já vai para o estágio, você já vai para a parte prática. Vamos lá, como que se aprende a ser paciente? Você olha lá, Gálatas 5, fruto do Espírito, você olha tudo aquelas coisas, domínio próprio, paciência. Você acha que você aprende lendo um comentário bíblico? Você entende o que é lendo a sua Bíblia, um comentário bíblico, fazendo um estudo. Agora você aprende na prova, varão, lá vivendo o problema. Sabe quando você está vindo para o culto, você está atrasado, aí tua mulher fala, só mais um pouquinho, só que esse mais um pouquinho é chapinha, cílios, maquiagem. Fala a Deus, né? Vai ser Jesus, domínio próprio, vamos lá, glória, aleluia. É a prova. É aí que você aprende, irmão. É no dia a dia.
Enquanto José era provado na prisão, Deus estava formando nele tudo que era necessário para que ele se tornasse governador do Egito e livrasse o seu povo, fosse um instrumento para guardar e proteger a linhagem do Messias. Deus formou alguém que protegeria a linhagem do Messias por meio de provações, numa prisão. Olha para Abraão. Deus pede para que esse homem entregasse o filho da promessa. E, sendo aprovado na prova, ele se tornou o pai da fé. Então, enquanto você está sendo provado, Deus está formando em você. Ele está formando em você o homem de Deus, a mulher de Deus, que Ele está te chamando para ser. Ele está formando o empreendedor, o pai, o pastor, o missionário. Ele está formando você. Amém ou não, gente? Agora, que lições Marcos 14 nos mostra de maneira prática de como enfrentar o Getsêmani das nossas vidas? Como enfrentar? O que você precisa fazer de prático para enfrentar esse momento de prensa? Abra lá comigo no versículo 32, Marcos 14, 32. Lembre-se, Jesus estava num momento de tamanha pressão. Jesus estava prestes a ser preso e crucificado. E olha o que ele faz. Ele diz aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Está pressionado? Vai orar, irmão. Você já viu aquele versículo da Bíblia, a hora que melhora? Não está na Bíblia, é brincadeira, tá? Senão já fazem corte, vai para a internet, pastor, fala heresia, estou brincando. É impossível você lidar com o Getsêmani sem oração. Posso falar uma verdade para vocês aqui? Dura. Sim ou não? Existirão momentos na sua vida que você não vai ter pessoas em quem encontrar consolo ou direção. Vou falar de novo. Em alguns momentos da sua vida, uma pessoa de carne e osso não vai poder te consolar nem te direcionar. Só Deus. Jesus havia pedido para Pedro, Tiago e João permanecerem em vigia. Mas quando o mestre volta e os vê dormindo, ele afirma a Pedro, olha lá, versículo 37. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Você não consegue vigiar nem uma hora? Jesus levou os 3 mais íntimos dos seus discípulos, só que nem esses puderam ajudá-lo. Vai ter momentos que você vai se frustrar, porque você não vai encontrar resposta senão em Jesus. Se foi assim com Jesus, amado e amada, em alguns momentos será comigo e contigo. Pastor, mas aí o que eu faço? Misericórdia! E agora? Agora você precisa se apegar a uma boa notícia. Mateus 11, 28 a 30. Jesus dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, enquanto Jesus no Getsêmani estava em sua humanidade, hoje nós nos apegamos ou vamos até um Jesus ressurreto, vivo. E nesse Jesus, para esse Jesus, nós entregamos o nosso fardo. É para esse Jesus que nós entregamos as nossas dores, as pressões, e Ele nos ajuda. Porque
Quando Jesus toma o teu fardo e coloca o dele, irmão, você continua, ou você consegue perseverar a prensa de azeite. Ele dá uma aliviada na sua pressão, para que ele complete a boa obra. Então em Jesus nós encontramos força, vigor, instrução. Por isso que o Salmos 32:8 diz, Salmo de Davi: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Então, irmão, está no Getsemane, está no lagar de azeite, na prensa de azeite, busque a Deus, ore, 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 ore e ore. Deixa Ele guiar você, deixa Ele tirar e extrair de você o azeite necessário. Agora, primeiro passo é orar. Segundo passo, em nosso Getsemane, é parar de lutar com Deus. Pare de lutar com Deus. Se entregue à vontade dEle. Versículos 35 e 36 de Marcos 14 diz assim: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Olha a pressão. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Então nós vemos Jesus em sua humanidade sofrendo muito. Só que ele diz, versículo 36 aqui no final: porém, que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Quando você está passando na prensa do azeite, irmão, você fica: ai Jesus, ai que dor, está doendo, meu Pai, se possível passa de mim. Só que você precisa aprender a falar: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus estava na prensa, e se ele não tivesse permanecido até o fim, a obra do Pai não teria sido concluída ali em Cristo, ali em Jesus. Queridos, Jesus estava em tão grande sofrimento, que Lucas relata da seguinte forma, versículo 44 de Lucas 22, e estando em agonia, orava mais intensamente. Olha lá, ele estava em agonia, então ele orava mais intensamente. E aí o texto diz: e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, por causa do estresse extremo e intenso, o suor se misturava com o sangue. Nós lemos Marcos, nós lemos Lucas, e Mateus relata o seguinte, versículos 37 e 38, sobre esse momento: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se, olha lá, tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então o texto está dizendo que ele estava tomado por tristeza, por angústia. Quando você cruza os evangelhos, ele mostra que então Jesus orava mais intensamente, mostra que ele suava sangue. Jesus estava com a sua alma profundamente triste até a morte. Eu quero que você imagine o tamanho da dor de Jesus. Agora, esse sofrimento, ele não era prioritariamente pela dor física que ele enfrentaria. A grande questão que atormentava Jesus era que sobre ele iria recair todos os pecados da humanidade. Ele tomaria sobre si os pecados e a ira de Deus. A ira de Deus viria sobre ele, para que os pecados de todas as pessoas, inclusive o meu e o seu, pudessem ser expiados, removidos. Por isso que Isaías diz, Isaías 53 verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas iniquidades. E ele afirma: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Olha isso,
o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Mesmo diante disso, sabendo que enfrentaria isso, Jesus afirmou que não seja feito o que eu quero. Uau, é muito forte isso, gente. Mas que seja feito o que o Senhor quer. Que não seja feita a minha vontade, ó Pai, mas que seja feita a sua. Então pare de lutar com Deus. Pare de insistir com aquilo que Deus pediu para você entregar. Dê o passo que você precisa dar. Entregue aquilo que você precisa entregar. Se santifique. Talvez sua vida espiritual não vai para frente. Por quê? Porque você está num namoro totalmente contrário à palavra de Deus. Talvez você está preso, irmão, em algo que você precisa se desfazer ali. Olha que interessante. Atos 9 conta o relato da conversão de Paulo. Em Atos 26 ele começa a explicar sobre a sua experiência de conversão. Então Atos 9 é o relato, e Atos 26 é Paulo explicando. 26, 12 a 18 diz assim o texto: com isso em mente, Paulo contando, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu seguia pelo caminho, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, porque você me persegue? É duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. Então eu perguntei: Senhor, quem é você? Ao que o respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Até aí. Então aqui nós vemos o relato de Paulo, falando sobre a sua conversão. Mas o que eu quero que você perceba aqui, é o versículo 14, põe para mim aí. Diz assim o texto: é duro para você ficar dando coices contra os aguilhões. O que significa esse trem aí, ó? É duro ficar dando coices contra os aguilhões. Então, o aguilhão era o instrumento usado para ficar cutucando os animais, a fim de guiá-los, e isso servia como uma espécie de estímulo para que eles se movessem na direção desejada. Então, o animal andava para que ele não ficasse sendo cutucado, porque isso machucava. Então, o que Paulo está falando nesse contexto? Ele estava se referindo à sua resistência teimosa e inútil contra a obra e a vontade de Deus. Paulo estava falando aqui que ele não deveria mais lutar contra aquilo que Deus deveria fazer, estava chamando ele para fazer. Paulo entendeu que perseguir cristãos, que era o que ele fazia, era uma luta vã, era dar coices contra os aguilhões, porque a vontade de Deus era soberana. Então aquela experiência fez com que Paulo entendesse: ei, não adianta eu perseguir cristãos, porque essa é a vontade de Deus, que o Senhor alcance todos os povos. Então o Senhor fez de Paulo um pastor, um apóstolo para os gentios. Então o que eu estou tentando te dizer? Por que eu te digo isso? Porque se nós resistirmos à prensa de azeite, nós estaremos consequentemente rejeitando a vontade de Deus em nossas vidas e o cumprimento de sua vontade. Você não irá permitir dessa forma que o Senhor
complete a obra que ele começou. Então, meu irmão e minha irmã, por mais que doa, a prensa de azeite precisa encontrar você, e você não pode sair de lá, até que seja extraído de você aquilo que o Senhor deseja. Deus está falando com alguém aí, sim ou não? Agora, é fácil? Sim ou não? Não é fácil. Contudo, estou terminando a mensagem, nós vemos no versículo 42 algo. Jesus, depois de sofrer, depois de rasgar o seu coração na presença de Deus, depois de suar sangue, depois de orar intensamente, então ele diz: levantem-se, vamos embora. Irmão, tem um momento que você precisa fazer isso, se levantar. Você vai ter que sair desse lugar, você vai ter que se mover, porque um dos processos finais, e talvez o mais difícil, é obedecer, fazer aquilo que precisa ser feito. Jesus sabia o que ele enfrentaria, ele sabia quão difícil seria, mas em um determinado momento ele precisou dizer: basta, eu vou fazer. Chegou a hora, levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Eu contei para vocês aqui sobre a minha mudança para o Paraná, e Deus usou pessoas, Deus foi testificando no meu coração, Deus foi falando comigo, mas teve um momento que eu tive que participar, ou tornar esse versículo uma realidade na minha vida. Levanta e vai, respira e faz. Eu tive que falar com a minha chefe, eu tive que dar o passo de abrir mão de coisas, eu tive que caminhar para um lugar desafiador. E a vida com Deus, ela é um caminho de incertezas e certezas, é um paradoxo. Você tem a incerteza do como, mas você tem a certeza de quem está com você. Eu vou repetir: você tem a incerteza do como, mas você tem a certeza de quem está com você. E o Salmo 23 diz, você conhece aí talvez de cor: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me faz, leva-me para águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E algo muito incrível é dito aqui, ele afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, ou seja, ainda que eu enfrente momentos difíceis, desafiadores, eu não temerei. Por quê? Porque Ele está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Ele está conosco, amados. E esse é um ponto que nós precisamos entender. A nossa instabilidade se torna em estabilidade quando você se coloca nas mãos de Deus. Porque quando Jesus está no barco, Ele acalma toda a tempestade. Ele permite que as tempestades se tornem coisas boas. Ele transforma os lugares áridos em um lugar de bênção, quando nós estamos no centro de sua vontade, porque Ele é o nosso pastor. A figura, e eu estou terminando aqui, louvor, se já quiser vir, a figura do pastor e das ovelhas, ela é muito interessante, porque a ovelha é um animal ingênuo, a ovelha é um animal que não tem defesas. A ovelha, ela é totalmente dependente do pastor,
E a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor, Ele é o nosso pastor, Ele vai cuidar de mim, Ele vai cuidar de você. Então, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, não me faltará, Ele não nos faltará. Então, como que nós enfrentamos os nossos Getsêmanes? Assim como Jesus enfrentou, orando, permitindo que Ele complete a boa obra, deixando Jesus fazer aquilo que Ele quer e, por último, levantando e tomando posição. Amém? Deus está transformando a sua vida, Deus está trabalhando no seu interior para extrair de você e gerar em você as virtudes necessárias. Ele está te podando, Ele está te limpando, Ele está fazendo isso conosco, com você, comigo, para que possamos dar mais fruto ainda. A grande questão é, será que nós vamos permitir? Será que nós vamos corresponder? Então Jesus está te chamando nessa noite para enfrentar o seu Getsemane. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar.